Tudo bem? Primeiro, vamos dar início e continuidade na nossa aula, que ainda, né, nós estamos em toda aquela questão romana, só que agora nós vamos trabalhar a crise do Império Romano e a experiência do escravismo na Antiguidade. Bem, Roma, só para a gente resgatar alguns elementos aí importantes, Roma passa por três tipos de governo, entre eles, ele inicia com a monarquia, se estabelece do ponto de vista expansionista na República e, obviamente, depois na transição, que foi a nossa última aula, que é quando o Senado, não são generais, são civis, né, não conseguem resolver uma questão social que acaba praticamente se transformando numa manifestação, uma revolução civil, que é a questão da terra, a propriedade da terra e como ela é utilizada. Nós temos, portanto, os generais arrumando, né, a casa romana, né, destituindo essas manifestações e aí, a partir disso, se apropriando de toda a questão da fama e do poder bélico que esses generais têm, portanto, a partir daí eles assumem o Império Romano dividido em dois triunvirados, até que se chegue em Augusto César, e ele, a partir disso, portanto, ele inaugura este período romano, né? E na medida que ele inaugura, cansado de promover, de ter que cuidar de tantas guerras, uma dos decretos que ele vai colocar é a chamada Pax, ou Paz Romana, ou seja, a Roma já estabelecida na antiguidade como um grande império, portanto, ele, instituindo essa paz, então ele proíbe toda e qualquer anexação, todo e qualquer gasto bélico, toda a exposição, porque ele entendia que Roma já tinha atingido o seu máximo do ponto de vista de guerra, e no pensamento dele, ele queria governar com a questão da paz instituída. No começo deu certo, porque todo investimento ele foi redirecionado a obras públicas, a questões relacionadas aos cidadãos, ou seja, a títulos que ele foi dando, ou seja, ele governa para o império, ele moderniza no seu período o império, com obras públicas sempre necessário, né? Quando você trata de uma grande área para você administrar, você precisa criar logísticas, né? E as estradas romanas, elas sempre foram levadas muito a sério, porque quando qualquer tentativa de invadir os territórios romanos, o exército, saindo da capital com as estradas boas, o exército conseguia se deslocar até o local onde estava tendo tamanha manifestação nesse sentido. Só que aí, ao instituir essa paz romana, acabou se abrindo algumas lacunas que, não percebido no momento, foi prejudicando o próprio império por dentro. Vamos a algumas delas. Bem, o primeiro, nós temos aqui as questões territoriais. Então, uma vez instituído a questão da não, o não expansionismo territorial, uma vez que você deixa de invadir, você abre o pressuposto para ser invadido. Então, Roma para a sua política expansionista, só que os germânicos, sempre se reorganizando, né? Eles fracassavam numa determinada empreitada militar, mas eles se organizavam depois e atacavam de novo. E assim foi feito. Aqui, nós temos aqui algumas setas vermelhas aqui, e essas setas nada mais são do que pressões do ponto de vista dos germânicos. Sempre, os germânicos nunca foi, nunca entregava os territórios de uma maneira fácil, sempre tinha grandes conflitos, né? Então, os germânicos
uma vez que Roma decreta a, não, a política não expansionista, você tem o efeito contrário, que é quando os germânicos, portanto, começam a atacar o território romano. Esse tipo de pressão, e, obviamente, do ponto de vista da capital de Roma, até sair uma decisão imperial para se conter esses avanços aqui, com o tamanho romano, isso demorava demais, porque você tinha uma burocracia. Né? Então, se o imperador decreta não invadir mais, então você precisa esperar novas ordens para poder avançar. Esse tipo de coisa, essa burocracia em relação à distância e esperar a ordem no que eu devo fazer no próximo passo, isso acabou, de uma certa forma, enfraquecendo o Império Romano na perspectiva das dimensões continentais. Então, esse foi a primeira crise. Olha o que está escrito aqui. As dimensões continentais do Império Romano dificultavam a administração e o controle militar, porque era longe, ficou muito grande e tudo dependia da centralização do poder. Como o poder ele não era descentralizado, então as decisões vinham da capital e demorava. Então, esse foi o primeiro. O segundo, e não poderia ser diferente, foi a crise escravista. Bem, olha o que está escrito aqui. Sem novos territórios para conquistar, o Império Romano parou de receber mão de obra escrava, que era a base de todo o império. Ora, se você. Vamos pensar junto, vamos raciocinar. Se você deixa de receber mão de obra escrava, a que o império tinha, ela vai envelhecendo, seja por questões de idade, ou seja por questões de revoltas, né, de escravos que tentavam fugir. Então, essas questões, elas sempre foram resolvidas com mais escravos. Ou seja, então você tinha a troca por idade e a troca desses escravos por algumas rebeliões que tinham coisa e tal. Sem com essa porta fechada, então a mão de obra ela começa a ficar menor em relação à quantidade de terras que Roma tinha. Essa equação ela começa a não bater, essa conta ela começa a fechar no vermelho, porque você tem o próprio escravo ou a pessoa na condição de escravo, ela vai desaparecendo gradativamente por idade, por doença, por rebeliões, e você não tem a reposição. Não tendo a reposição, o que vai acontecer? Os campos agricultáveis começam a ficar sem mão de obra escrava. Então, olha só o efeito cascata que isso vai dar. Bem, se eu não tenho escravo, obviamente não vai se produzir alimento na mesma quantidade. Se você não produz alimento em grande quantidade, o pouco que se produz, ele começa a ficar caro, porque a oferta do produto diminui e a demanda por esse produto agrícola é maior, portanto, esse produto ele se valoriza e aí ele começa a ficar caro. E nem todo mundo deste lado aqui consegue pagar pelo produto que precisa consumir. Segundo, então vamos lá, hein? O primeiro foi as dimensões territoriais e o segundo foi a crise escravistas. E chegamos no terceiro, que é a junção disso, é a soma, que são os agravantes. Bem, para completar, nós temos aí o cristianismo. Por que o cristianismo ele entra nessa conta do Império Romano? Por uma questão muito simples, vamos ler aqui. O cristianismo ele contesta as bases religiosas. Primeiro, ele prega o monoteísmo, a crença em um Deus único, e quanto que o Império Romano ele tinha vários deuses, né? Isso herda dos gregos. Continuando, se posicionando contra a escravidão, a guerra e o domínio de povos conquistados. Ou seja, na medida que o cristianismo ele vai ganhando império, na medida que as pessoas vão se convertendo, as pessoas, portanto, não serão ou não aceitarão a condição de escravo.
na perspectiva de que existe um Salvador, sim, e que eu posso ser salvo a partir da crença, a partir do cristianismo, né? Então, dos dogmas religiosos do cristianismo. Então, essa salvação, isso fez com que muitos escravos deixassem de trabalhar exatamente porque acreditavam nessa vida após a morte, ou seja, nessa salvação. Então, o elemento, o cristianismo que começa a ganhar adeptos e começa a crescer no império, e é claro que vai crescer nas classes mais pobres, e isso também vai agravar, junto com a crise escravista e junto com as dimensões territoriais, e isso gradativamente, aos poucos, e do ponto de vista da continuidade, isso vai acabar fazendo o império entrar no seu declínio no Ocidente, havendo, portanto, a divisão do império em duas partes. Uma parte vai para Bizâncio, e lá se inaugura o Império Romano do Oriente, e o Ocidente ele começa a enfraquecer. Por isso que o Ocidente, entre declínio e vai chegar no momento no século XV, ele vai acabar, ao passo que no Oriente, devido a uma estratégia, uma localização geográfica, ele ainda consegue se manter até o século XV. A experiência escravista, nesse sentido, fica claro que era a base. E Roma acabou sendo, como é que eu posso colocar? Ela passa a ser refém da própria base escravista que praticamente dominou toda a antiguidade clássica, seja ela grega, por que não dizer macedônica no período, e terminando, portanto, no Império Romano. Escravidão essa que tinha vários modelos de se tornar escravo, por dívida, por conquista, ou, enfim, por várias situações, e que fica claro que Roma, assim como outros reinos, outros impérios, sempre foram reféns da escravidão como base política da sua economia. Deixo aqui os exercícios dessas 3 páginas aqui para ser feito, e numa próxima oportunidade faremos a correção. Tudo bem? Valeu e até a próxima.